Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo para completar a parte 2 de Front-End. Hoje nós vamos tratar de uma forma bem prática como você pode aplicar os conceitos de HTML, CSS e JavaScript que nós mostramos no último vídeo. Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e bons estudos! Então estamos aqui, pessoal, e nós vamos mostrar para vocês como que funciona todo aquele HTML já formatado. Nós já estamos tratando não mais da teoria, mas da prática. Então, eu trouxe aqui para vocês uma página que eu fiz que vai ilustrar bem os conceitos que nós estávamos passando. O arquivo HTML example que eu criei, ele tem um exemplo bem claro de como essas marcações do HTML podem funcionar juntos. Dessa forma, nós podemos combinar o HTML com o fechamento do HTML para dizer que o arquivo HTML está iniciando e está terminando. Além disso, nós temos também o head. O head é toda a marcação que nós temos de cabeçalho para o HTML. Não estamos falando do componente header para a página. Todas as configurações que são referentes a arquivos JavaScript, que são referentes a arquivos CSS, elas estão neste ponto. Então, vocês podem observar na linha 3 que eu estou carregando uma fonte bem específica para o meu site. Essa fonte é uma fonte da Google chamada Nunito. Dessa forma, eu consigo colocar uma fonte atrativa para que as letras fiquem bem desenhadas, bem delimitadas. Mas somente carregar a fonte na linha 3 não é o suficiente. Para isso, precisaremos de formatações CSS. Neste arquivo, da linha 4, nós teremos a formatação referente à fonte Nunito. Reparem que, quando nós usamos a tag Font Family na linha 2, nós temos a fonte Nunito. E em seguida, se essa fonte não estiver disponível para o navegador, ele tentará outras fontes, como Arial, Helvética e Sans Serif. Desta forma, a grande maioria dos navegadores conseguirá ler uma dessas fontes e demonstrará essa fonte na tela. Em seguida, podemos falar também de outras configurações referentes à iteração JavaScript. Na linha 5, por exemplo, nós temos o arquivo JavaScript, que é o JSExample, que está sendo carregado através da tag script. Podem reparar que nós estamos chamando JSExample e estamos informando qual o tipo de charset que nós utilizaremos. Nossos arquivos foram formatados no formato UTF-8. Como é um formato que normalmente não é utilizado para páginas em português, precisamos reforçar esse formato para que as acentuações das páginas não fiquem prejudicadas, uma vez que esse tipo de formato é indicado para páginas de língua inglesa. Em seguida, vou mostrar um pouco do JSExample para vocês. Esse arquivo, nós temos uma função chamada Alerta Notícias 2. Ela será utilizada mais adiante quando tratarmos da interatividade entre os botões. Seguimos em frente na linha 6 até a linha 10 com abertura e fechamento de script. Nesse caso, não carregamos um arquivo JavaScript, e sim colocamos diretamente o nosso JavaScript dentro dessa tag. E essa tag fica na nossa página de HTML example, estando disponível apenas para esta página HTML. Nós temos uma função chamada Alerta Notícias, e essa função Alerta Notícias disparará um alert do JavaScript, que é uma janela, informando que nós estamos redirecionando para a notícia número 1. Em seguida, nós fechamos o que diz respeito ao head. Continuamos o nosso vídeo falando sobre o body. O body é todo o corpo da página HTML. Através do body, podemos colocar os nossos elementos na página e demonstrá-los para aqueles que vão acessar o nosso site. Enquanto que no head nós temos as informações protocolares, mais ligadas ao funcionamento do site do que propriamente à exibição visual do site, no body estaremos voltados mais para os componentes e o conteúdo da página HTML. Podemos destacar dois grandes elementos. O elemento nav,
que diz respeito ao menu, que está no topo da página, o elemento article, que diz respeito a todas as notícias que estão no site. No meio desses dois elementos que destaquei, nós temos o header, e esse primeiro header diz respeito ao título da página. Nossa página chama-se Notícias da Cidade, então damos grande destaque nesse primeiro header para podermos demonstrar o título Notícias da Cidade. Vamos observar cada um dos elementos. Temos um elemento chamado nave. Esse elemento chamado nave diz respeito ao menu. Neste menu, podemos colocar todas as opções que nós queríamos como menu dentro de duas tags principais. O L, que vai comportar todas as opções de uma lista não ordenada, e LI como opção de uma lista não ordenada. Temos um total de 3 itens de lista não ordenada. Esses itens, se não fossem formatados por CSS, apareceriam quebrados e apareceriam totalmente desformatados. Mas, utilizando o CSS, nós fazemos algumas formatações interessantes, as quais mostraremos a seguir. Indo para a formatação do nave, nós temos algumas questões interessantes a mostrar. Na linha 8, nós temos o nave UL, na linha 14, nave LI, na linha 20, nave LI a link e na linha 23, nave LI a hover. Essas 4 formatações que falei agora dizem respeito à formatação das listas e o comportamento de cada item da lista, se por acaso eles fossem encostados ou se tivesse um link dentro deles. Vou explicar melhor cada um desses pontos. No nave UL, nós temos margem 0, padding 0, border 1px solid com a cor, BDB, BBB, e um background com F3, F3, F3. Margem e padding significam os distanciamentos. Estamos removendo todos os distanciamentos do elemento UL. Além disso, estamos colocando uma borda de cor diferente, sólida, de 1 pixel, para que seja uma borda fina, numa cor parecida com cinza escuro. E o plano de fundo, que é o background, com uma cor um pouco mais clara, dando a percepção que o menu tem 2 cores diferentes. Com este menu formatado, inicialmente com as cores que citei, iremos para cada elemento dessa lista não ordenada. Em nave LI, na linha 14, nós também removemos o margem e o padding. Além disso, removemos 2 componentes importantes, que são os círculos, que compõem uma lista do tipo LI, através do list style type none, na linha 17, e colocamos a instrução display inline block na linha 18, para que cada elemento da lista não seja exibido em uma linha diferente e seja exibido na mesma linha. Passamos para a explicação agora do nav LI a link. O que nós queremos dizer com o nav LI a link? Cada um dos itens do LI no HTML tem um link para que possa ser redirecionado para outra página. Desta forma, nós queremos remover o efeito de underline, ou seja, que ele não seja sublinhado. Para isso, usamos a instrução da linha 21, em que dizemos test decoration igual a none. Em seguida, nós iremos para a linha 23, onde temos nav li a hover. Nesta instrução, nós temos 2 formatações que devem ser destacadas. A cor branca, para quando colocarmos o mouse em cima, a fonte ficar com a cor branca. E na linha 25, background, onde mudamos o background quando colocamos o mouse em cima, para que ele fique com uma cor parecida com azul. Desta forma, quando nós colocamos o nosso mouse em cima da opção, ela mudará de cor e teremos um efeito bem atrativo para que o usuário consiga visualizar que aquela opção está sendo acionada. Seguimos em frente agora, destacando mais 2 elementos importantes. Primeiro, na linha 20, nós temos o header, que é o header correspondente ao título Notícias da Cidade. Esse header tem uma classe CSS chamada FirstHeader. Com essa classe FirstHeader, conseguimos formatar o nosso header para que o título do nosso site tenha uma cor, um tamanho que seja atrativos e tenha um grande destaque. Mostramos aqui
Mostramos aqui, na linha 28, que o first header é o formato do header. Esse first header é uma classe que será utilizada apenas para o primeiro cabeçalho referente ao título da página. Temos um pad de 30 pixels, dizendo que o espaçamento total será de 30 pixels. Na linha 30, alinhamos o texto ao centro. Isso significa, além de termos o espaçamento já formatado da linha 29, teremos também o texto alinhado ao centro. Passamos para a linha 31, onde temos uma cor de background parecida com verde claro. Além disso, na linha 32, nós formatamos a fonte com a cor branca. Na linha 33, nós informamos o tamanho da fonte. Colocamos o tamanho da fonte em 30 pixels para dar um maior destaque e demonstrar que essa página é uma página, para demonstrar que esse título é um título de destaque na página. Seguimos em frente agora, demonstrando um pouco das tags article. Essas tags article irão comportar as notícias do nosso site. Nas linhas 23 e 30 e 31 e 38, temos o fechamento de 2 articles. Esses articles terão as notícias que queremos mostrar no nosso site. Cada uma dessas aberturas e fechamentos de article representam uma notícia do nosso site. Seguimos para a linha 24 para explicar a primeira notícia. Reparem que a tag header da linha 24 tem uma classe chamada second header, que também é utilizada na linha 32 do segundo artigo. Essa classe demonstrará uma formatação diferente da formatação da classe do first header, quando demonstraremos agora. No second header, nós temos uma formatação diferente da formatação do first header. Vamos destacar o padding, que é menor, em 10 pixels. Na linha 36, nós temos o padding, de 10 pixels. Na linha 37, nós temos o text align center. Na linha 38, nós temos o background, com a cor parecida com azul. Na linha 39, a color é white. E na linha 40, o font size é de 10 pixels. Reparem que todos os valores que nós dissemos agora são ligeiramente distintos em alguns atributos do CSS, garantindo que, embora nós tenhamos um header, o formato do título da notícia é um formato diferente, de tamanho menor e de cor diferente. Dessa forma, o nosso usuário consegue distinguir o título da página do título da notícia. Podemos demonstrar também, na linha 25, que nós temos o H1, onde nós dizemos que o título Andorinhas tem sido o assunto da cidade. Porém, esse H1 está sujeito à formatação do header. Sendo assim, o tamanho da fonte é uma formatação que é herdada de header e não mais apenas uma propriedade de H1. A mesma coisa da linha 25 é na linha 33, onde nós temos um H1 que obedece à formatação que foi pré-estabelecida em tamanho de fonte pela classe do header. Por último, nas linhas 27 a 29 e 35 a 37, nós temos a tag article abrindo e fechando. Nessa tag article abrindo e fechando, temos uma formatação interessante a seguir. A formatação de article é independente de termos o identificador ou não, ela é apenas pela tag. Então, toda tag article terá uma margem top de 10 pixels. Isso quer dizer que de um elemento article para o outro terá um distanciamento de 10 pixels, para que esses elementos não fiquem colados uns nos outros, tendo um espaçamento no topo de 10 pixels. Seguimos em frente agora, demonstrando um pouco da interatividade JavaScript. Incluímos 2 JavaScripts na página. Como falamos antes, um dos JavaScripts está em um arquivo externo e outro JavaScript está em um arquivo interno. Desta forma, nós incluímos essas chamadas de funções tanto do arquivo interno quanto do arquivo externo. Nós vamos agora experimentar cada uma delas em nossa página. Ao clicar no botão Saiba Mais da primeira notícia, reparamos que a página diz que nós vamos redirecionar para a notícia 1. Esse redirecionar para a notícia 1 é um script interno da página, onde nós temos uma função chamada Alerta Notícias, e essa função chamada Alerta Notícias é um botão que tem um atributo chamado OnClick. Esse atributo chamado OnClick é utilizado para delimitarmos qual a função JavaScript que será chamada. Já o segundo botão, Alerta Notícias 2, informa que devemos redirecionar para a notícia 2. Desta forma, podemos entender que a função a ser chamada
é a função da notícia 2. E a função da notícia 2 se chama alerta notícias 2. Só que a função alerta notícias 2 não está na página HTML, e sim está na página JavaScript, onde temos um alerta para redirecionar para a notícia 2. Desta forma, finalizamos toda a nossa iteração na página HTML, demonstrando que podemos formatar de forma simples uma página HTML, utilizando CSS e utilizando JavaScript. É isso aí, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham estudado, que tenham tido êxito nos seus estudos e agradeço a sua audiência. Nos sigam nas redes sociais, apoiem o nosso trabalho, deixe o seu like, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, pois ajuda muito a nossa divulgação e o nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado e até a próxima! Tchau, pessoal!